Aprendendo a ter empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Na psicologia, a empatia pode ser definida como a qualidade de sentir e compreender as perspectivas, ações, reações, sentimentos e emoções alheias. Ser uma pessoa empática é saber ouvir, refletir sobre os pontos de vista do outro e ser capaz de entender melhor por que diferentes pessoas reagem à mesma situação de maneiras tão distintas. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Que nesses próximos minutos você consiga enxergar a vida sob uma nova ótica, que você consiga enxergar o outro de uma maneira diferente e que você saia desse vídeo mais motivado, mais feliz, mais sábio e mais leve. O objetivo desse canal é descomplicar a sua vida e te ajudar a vencer os desafios diários. Por isso eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para que você seja avisado quando nós postarmos novos vídeos aqui. A empatia faz parte de uma das competências da inteligência emocional. Existem outras competências como autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e gestão de relacionamento. A empatia se enquadra nesse conjunto da consciência social e ela tem a ver com a habilidade de se conectar e se relacionar com outras pessoas. Ter empatia é se colocar no lugar do outro, é procurar compreender o que o outro está sentindo. E isso é um componente essencial na construção de relacionamentos saudáveis. Na escola, no campo afetivo, na família, no ambiente de trabalho, na comunidade onde você vive. Por isso, quanto mais cedo nós desenvolvermos a empatia, mais facilidade nós teremos para administrar a nossa própria vida. A verdade é que cada um de nós tem perspectivas diferentes sobre os fatos da vida. Mas todos nós experimentamos alterações de humor, todos nós estamos sujeitos a sentirmos dores, a termos emoções, alegrias, tristezas, mágoas. A empatia, ela apenas nos permite ampliar os horizontes, para podermos enxergar aquilo que acontece dentro de nós na vida do outro. E assim nós conseguimos trocar experiências e muitas vezes aprendemos a lidar melhor com os nossos próprios medos. Por outro lado, a falta de empatia leva a conclusões precipitadas, a julgamentos muito rígidos e à intolerância. E isso acaba se refletindo em conflitos, em sentimentos ruins e a um consequente desgaste nos nossos relacionamentos. Para muitos, ver outra pessoa sofrendo e reagir com indiferença ou até mesmo com hostilidade parece totalmente incompreensível. Só que o fato de algumas pessoas reagirem dessa forma demonstra que a empatia não é necessariamente uma resposta universal ao sofrimento dos outros, mas sim uma habilidade que precisa ser desenvolvida ao longo da vida. Antes de continuar ouvindo essa mensagem, tem uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Você é uma pessoa empática? Existem alguns sinais que ajudam a identificar se uma pessoa tem empatia ou não. Se você se identifica com a maioria dessas afirmações que eu vou fazer aqui, é provável que você tenha a empatia muito bem desenvolvida. Por exemplo, você tem interesse genuíno
em ouvir o que os outros têm a dizer? Outra pergunta: as pessoas procuram você quando querem desabafar, pedir conselhos e contar problemas? Você é bom em perceber como as outras pessoas estão se sentindo? Você percebe isso com facilidade? Quando acontecem eventos trágicos no mundo ou injustiças, essas coisas fazem você sofrer? E a última pergunta: você se preocupa profundamente com outras pessoas? Se você conseguiu identificar traços do seu comportamento nessas perguntas que eu fiz aqui, talvez você já tenha dentro de você uma empatia suficiente para que você tenha bons relacionamentos. Agora eu vou dizer algo que é muito importante em relação à empatia. Embora ela seja importante e necessária, também é preciso saber dosar a empatia. Preocupar-se com o bem-estar dos outros é sim um sinal de bondade, de inteligência emocional, mas permitir que essas preocupações alheias tomem conta da sua vida e prejudiquem a sua saúde mental também é um extremo perigoso. Por isso, nós temos que buscar o equilíbrio sempre. A maneira como as pessoas percebem o mundo ao redor é influenciada por uma série de vieses cognitivos. Por exemplo, as pessoas muitas vezes atribuem as falhas de outras pessoas a características internas, enquanto atribuem as próprias falhas a fatores externos. A falta de empatia pode levar as pessoas à desumanização. Muitas pessoas caem na armadilha de pensar que pessoas diferentes, de culturas diferentes, de etnias diferentes, de países ou que tenham ponto de vista diferentes, não sentem ou não se comportam da mesma maneira que eles. E isso é particularmente comum nas situações que envolvem distância física. Por exemplo, muitas pessoas, quando assistem a um documentário sobre desastres e conflitos em países estrangeiros, as pessoas podem ser menos impelidas a sentir empatia, por acreditarem que aqueles que estão sofrendo são fundamentalmente diferentes de si mesmas. Para finalizar, eu quero deixar aqui algumas dicas para você praticar a empatia, porque ela é uma habilidade que você pode aprender e fortalecer. Aprenda a ouvir as pessoas sem interrompê-las. Preste atenção à linguagem corporal e a outros tipos de comunicação não verbal que são expressados pelas pessoas. Tente entender as pessoas, ainda que você não concorde com elas. Faça perguntas às pessoas para saber mais sobre elas e suas respectivas vidas. Pratique regularmente o exercício de se colocar no lugar do outro, imaginando como seria estar na pele daquela pessoa e tentando entender por que ela agiu de uma determinada maneira, por que ela teve aquela reação, por que ela falou daquele jeito. E lembre-se sempre, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Precisamos de poucas coisas para conseguirmos viver bem, não é mesmo? Precisamos estar alimentados, precisamos estar saciados e precisamos dormir. Essas são as coisas básicas que precisamos. Mas sabe outra coisa que precisamos e nem sequer sabemos disso? Coragem. Para viver é necessário coragem e para recomeçar também. É necessário termos coragem para viver a vida em sua intensidade máxima.
pelo simples fato de que é necessária muita coragem para se levantar, após toda queda, e insistir em continuar. Você sabia que você é mais corajoso do que você pensa? Sabia que existe uma força imensa em seu interior que sempre faz a diferença na sua vida? Talvez ao ouvir isso você fique um pouco desacreditado, mas pense sobre você mesmo com um pouco mais de carinho e sensibilidade e reflita sobre quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro depois de um dia difícil e mesmo sabendo que você não havia dado o seu melhor naquele dia, você ainda assim respirou fundo e pensou: eu vou tentar novamente amanhã. Você entende o quanto de coragem você precisa ter para recomeçar e para seguir caminhando, mesmo depois de tantas falhas? Por isso, eu posso dizer que você tem sim uma coragem latente dentro de você, pois você aqui, em um dia como este, ouvindo um conteúdo sobre tentar novamente, isso é a prova definitiva de que você é forte. O fato de que você quer continuar, quer recomeçar e tentar de novo. É necessário termos coragem para olharmos nos olhos das pessoas que amamos e deixarmos isso bem claro, pois infelizmente temos a coragem de dizer todo tipo de crítica àqueles com os quais temos intimidade, mas não temos a coragem de elogiar, de demonstrar carinho ou apreciação. Ou seja, é necessário ter coragem para amar e para demonstrar todo esse amor. A maioria das pessoas pensa o contrário, não é mesmo? Pensa que temos que ter coragem quando vamos expressar raiva, ódio e descontentamento. Mas pare para pensar um pouco no mundo em que vivemos. Pense em todas as notícias que saem todos os dias. Pense em todo tipo de briga que você já presenciou ao longo da sua vida. E me diga, no mundo atual, é mais fácil demonstrar amor ou ódio? Amar e espalhar amor é um ato de coragem e bravura nos dias de hoje, pois estamos vivendo tempos de puro ódio, onde a inveja, a fofoca, a crueldade e a raiva são os únicos sentimentos que parecem ser permitidos de serem compartilhados com as outras pessoas. Seja corajoso, nade contra a maré e demonstre amor, carinho e apreciação verdadeira para as pessoas. É mais simples nós vivermos olhando para tudo aquilo que nos machucou, que nos marcou de forma negativa e que nos prejudicou ao longo da nossa vida e ficarmos presos a isso, justificando as nossas falhas e defeitos em cima do nosso passado. Por isso é necessário ter muita coragem para nos desapegarmos do passado e seguirmos adiante na construção do futuro que queremos criar. É um processo diário, esse de entender que algumas coisas ruins aconteceram em sua vida e que de fato algumas pessoas te prejudicaram e a vida não foi justa com você em alguns momentos. Mas entender também que o único lugar onde o passado existe é lá atrás. Ou seja, o passado não existe mais neste momento. Então, viver apegado a ele é uma perda de tempo e só te prejudica, pois não resolve aquilo que ficou no passado e também não te deixa caminhar para o que está te esperando no futuro. O passado ruim só serve para uma coisa: ser exemplo daquilo que não devemos mais fazer ou dizer, ou para ser um exemplo daquilo que não vamos mais aceitar em nossa vida. E isso também é um daqueles tipos de coisa que exigem muita coragem. O ato de filtrar e selecionar aquilo que você quer permitir que entre em sua vida. Dizer não está ficando cada vez mais difícil, pois por conta de toda a facilidade que as pessoas têm com a tecnologia, onde elas têm acesso a qualquer tipo de conteúdo a qualquer momento, parece que todos estamos desaprendendo a ouvir não.
e não estamos acostumados a sermos contrariados. E por isso vamos exigindo que as pessoas aceitem aquilo que elas não querem. Como também vamos aceitando o que não queremos, apenas para não nos indispormos com os outros. É preciso ter muita coragem para ser autêntico e não aceitar aquilo que você não quer. Como também é preciso ter muita maturidade para entender e respeitar o espaço do outro. Eu falei aqui uma porção de coisas que exigem coragem de você para acontecerem em sua vida. Mas como eu disse no início desse vídeo, você tem essa coragem, pois você está de pé mais um dia e está disposto a fazer essa oportunidade ser definitiva em sua vida. Então, siga firme, tenha coragem e tente novamente. A estrada da vida. Olhei para a estrada, os carros passavam, a vida também. Essa é uma frase de Ramiel Bontempo. Eu estava refletindo e pensando sobre como a vida às vezes toma rumos difíceis e complicados, e pensando como nós acabamos nos encontrando muitas vezes em becos sem saída. Olhamos para dentro de nós e não conseguimos identificar em quais áreas temos mais pendências para resolver. São tantos problemas acumulados que nós nem sabemos por onde começar, não é mesmo? Mas de um jeito ou de outro, nós sempre encontramos o nosso caminho de volta e sempre conseguimos uma forma de seguir em frente. Com o passar dos anos, vamos percebendo que algumas quedas, algumas dificuldades e alguns momentos de incerteza nos trouxeram onde nós nos encontramos hoje e nos preparam para onde iremos no futuro. O que seria de nós sem todas as lições que aprendemos ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda essa estrada? É claro que algumas dolorosas lições, se nós tivéssemos escolha, preferiríamos não ter. Mas às vezes a vida nos leva por caminhos confusos, dolorosos e complicados, que só fazem sentido lá na frente, quando já avançamos um pouco mais. A vida realmente pode ser comparada a uma estrada cheia de surpresas e reviravoltas. É como se estivéssemos em um carro, viajando por essa estrada, sem saber o que vamos encontrar, em cada curva e a cada reta. Às vezes a estrada pode ficar difícil e perigosa, com muitos obstáculos e desafios que parecem impossíveis de serem superados. Mas assim como em uma viagem de carro, a vida também nos oferece paisagens incríveis, momentos de felicidade e de realização. No entanto, é importante lembrar que, assim como em uma estrada, a vida também requer atenção e cuidado. Precisamos estar atentos às placas e sinalizações que nos indicam o caminho a seguir. Precisamos também estar preparados para enfrentar os imprevistos que podem surgir, como um pneu furado ou uma chuva forte que dificulte a visibilidade. Da mesma forma, precisamos estar preparados para enfrentar as dificuldades e os desafios que a estrada da vida nos apresenta. No seu livro O Vendedor de Sonhos, o escritor Augusto Cury nos lembra que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Essa frase nos mostra que, apesar das dificuldades e desafios, a vida também nos oferece muitas oportunidades de crescimento e aprendizado. Cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade de nos fortalecermos e nos tornarmos mais resilientes. Mas é claro que nem sempre é fácil encontrar essa força interior para seguir em frente. Às vezes, nos sentimos tão cansados e desanimados que parece que não há mais energia para continuar.
É nessas horas que eu me lembro de outra frase do mesmo escritor, Augusto Cury. Não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você se levanta. Essa frase me lembra que a resiliência e a determinação são fundamentais para superar as dificuldades e continuar caminhando em direção aos nossos objetivos. Assim como em uma viagem de carro, em que precisamos abastecer o tanque para continuar a jornada, também precisamos cuidar de nossa saúde física e mental para enfrentar as dificuldades da vida. Cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos e dedicar um tempo para o lazer são hábitos que contribuem para o nosso bem-estar e nos ajudam a manter a energia e a disposição para seguir em frente. Além disso, é importante lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Assim como em uma viagem em que podemos encontrar outros viajantes pelo caminho, na vida também encontramos pessoas que nos ajudam e nos incentivam. Podem ser amigos, familiares, professores, mentores ou colegas de trabalho. Essas pessoas nos oferecem suporte emocional, conselhos e até mesmo oportunidades que nos ajudam a avançar em nossa jornada. Em seu livro O Problema do Sofrimento, o escritor C.S. Lewis nos lembra que a amizade é desnecessária, como a filosofia, como a arte. Ela não tem valor de sobrevivência. Ela é uma das coisas que dão valor à sobrevivência. Muitas vezes a vida nos parece solitária e difícil. Por isso, a amizade é um elemento fundamental para nos dar forças e tornar a nossa jornada mais agradável. Podemos pensar em como a presença de amigos ao nosso lado é como ter um companheiro de viagem, alguém para nos ajudar a superar os obstáculos que encontramos pelo caminho e dividir as alegrias e tristezas que vivemos. Mas como encontrar esses amigos? Como construir relações verdadeiras e duradouras que possam nos ajudar a enfrentar os desafios da vida? É importante lembrar que a amizade não é uma coisa que surge do dia para a noite, mas sim ela é fruto de um processo de construção e desenvolvimento. Assim como em uma estrada, onde a confiança em um mapa ou GPS pode nos ajudar a encontrar o caminho certo, também é importante termos referências para nos guiar na construção de amizades verdadeiras e significativas. Além disso, é preciso cultivar as qualidades que fazem de nós bons amigos, como empatia, generosidade, sinceridade e lealdade. Essas virtudes não apenas nos tornam melhores pessoas, mas também atraem para nós pessoas com as mesmas características, que podem se tornar grandes amigos ao longo da vida. É importante lembrar que a estrada da vida não é uma jornada solitária e que a amizade é um elemento fundamental que vai torná-la mais leve, mais significativa. Siga em frente. Mantenha a constância e não se deixe abater, pois mesmo com as dificuldades, ainda estamos aqui e ainda temos a oportunidade de recomeçar. Alguns dias serão melhores do que outros e algumas experiências vão te deixar marcas positivas, mas outras vão te deixar também marcas negativas, como cicatrizes. Mas assim como as cicatrizes que temos em nosso corpo nos lembram de feridas que antes sangravam e agora já não sangram mais, as marcas que a vida nos deixa nos lembram de situações que poderiam nos fazer desistir, mas que não fizeram. Viva com menos ansiedade e tenha mais paz.
Em nosso dia a dia, com todas as tarefas, horários, compromissos e pendências que temos, é quase impossível imaginarmos uma vida que seja diferente dessa que levamos. Algumas pessoas até afirmam que gostam desse estilo de vida e que preferem esse ritmo mais acelerado e caótico. Porém, essas mesmas pessoas vivem reclamando de estarem cansadas o tempo todo, de estarem sem motivação e sem foco. A ansiedade, para muitas pessoas, tem sido considerada como um estilo de vida, ou como uma consequência de ter uma vida mais corrida. Porém, ela tem tirado das pessoas uma das coisas mais difíceis de se manter, que é a paz. Tem dias em que a nossa ansiedade chega em um nível tão absurdo que tudo o que precisamos é de alguém que chegue até nós e diga: calma, respira, vai ficar tudo bem. Esse é apenas um momento ruim, é apenas um dia ruim, mas não é uma vida ruim. Só que, infelizmente, nós nem sempre podemos contar com esse tipo de acolhimento. E muitas vezes o que acontece é o completo oposto. E quem está do nosso lado, ao invés de nos acalmar e nos fazer sentir acolhidos, nos deixa ainda mais ansiosos. E se não fosse o bastante, eu e você também conseguimos nos deixar ainda mais ansiosos. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu comecei a pensar em uma preocupação simples, como, por exemplo, o fato de eu precisar responder uma determinada pessoa com um e-mail. E quando eu me dei conta, eu estava pensando no futuro, em coisas que podem estar distantes, como, por exemplo, o dia em que eu não estiver mais aqui na Terra. A nossa mente trabalha com associação e ela consegue fazer links e consegue criar paralelos entre coisas que nem estão interligadas. E isso vai criando em nós uma ansiedade imensa, pois já não conseguimos mais separar as preocupações umas das outras e enxergamos tudo como uma coisa só. Mas saiba de uma coisa, eu acredito que se nós temos a capacidade de causar em nós mesmos tamanha ansiedade, nós também temos dentro de nós a capacidade de nos tranquilizar. Tem momentos em que não conseguimos parar de pensar de jeito nenhum. Então, o que podemos fazer nesses momentos é tentar mudar os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Eu não estou dizendo que é tão simples assim e que podemos trocar o que se passa na nossa mente num simples passe de mágica, de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que podemos respirar fundo e, de uma maneira lógica e consciente, podemos parar o turbilhão de informações que circula em nossa mente, de maneira ilógica e inconsciente. Vasculhe a sua mente e comece a confrontar alguns pensamentos. Isso é mesmo verdadeiro ou é apenas uma hipótese muito absurda que a minha mente está criando para me deixar com medo? E esse tal problema realmente afeta a minha vida? Ou eu estou me projetando na situação complicada de outra pessoa? É necessário fazermos esse exercício de nos distanciar do vendaval de pensamentos que correm por nossa mente e os enxergarmos de fora, de maneira racional e lógica. Claro que isso é um exercício diário e exige muita persistência, paciência e autoacolhimento. Pois a primeira atitude que temos quando nos encontramos em um momento de ansiedade é nos culpar e nos considerarmos fracos e insuficientes. É necessário que tentemos nos acalmar e praticar o distanciamento da chuva de informações em nossa mente. Mas também, caso nós não consigamos fazer isso, devemos respirar fundo e fazer um esforço para nos lembrar que
está tudo bem que nós não consigamos fazer, que está tudo bem em não estarmos bem e que nós não somos os únicos que se sentem assim, por mais solitários que nós possamos nos sentir quando estamos sofrendo com ansiedade. Para viver com mais paz, comece a pensar na tranquilidade não como algo que você pode mensurar, como algo que você pode acumular, pois esse tipo de pensamento faz com que qualquer momento estressante e difícil que passemos nos faça perder toda essa paz que nós, abre aspas, somamos ou juntamos. A paz não é algo físico e ela não se acumula de forma literal. A paz é algo que construímos dentro de nós a cada dia, a cada momento, dando um passo de cada vez, superando um desafio de cada vez. Quando enxergamos a paz como algo quantitativo, ao nos depararmos com uma situação estressante, nós acreditamos que perdemos toda a nossa paz e que a partir dali vamos ter que nos esforçar novamente para juntarmos o suficiente de paz em nosso interior. Entenda isso, a paz é algo transitório, algo que tem fases, é um estilo de vida. E assim como a vida, ela tem altos e baixos. E quando você tem momentos de instabilidade, não significa que você se perdeu por completo, mas significa apenas que você cometeu um erro. Você é humano e por isso todos os dias você vai cometer vários erros. Se você quer ser perfeito para ter paz em sua vida, você nunca terá. Mas se você entender que está em um processo diário de crescimento e evolução, você conseguirá nutrir uma mentalidade pacífica e calma, cada dia mais. Respire fundo, se encha de motivação e comece a dar passos em direção a uma vida mais pacífica. Uma pesquisa feita pela Vitude, uma plataforma online voltada para a saúde mental, foi constatado que 90% das pessoas que atuam no mercado de trabalho brasileiro têm algum sintoma de ansiedade. Sintomas em uma escala que vai desde sintomas leves e cotidianos, como a ansiedade normal, até transtornos de ansiedade, com crises de pânico agudas. Existem várias coisas que podem causar estresse e ansiedade, seja o desemprego em um momento financeiro delicado, seja um divórcio, a perda de um ente querido, uma fase complicada nos estudos, um problema grave de saúde. Enfim, a ansiedade pode vir por diversos motivos. Mas um dos motivos que mais tem causado ansiedade nas pessoas, de forma geral, é o excesso de atividades. Está ficando cada vez mais difícil para nós o ato de nos concentrarmos em uma tarefa só. E na realidade, hoje em dia existe uma valorização do hábito de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E quem não consegue fazer isso se sente inadequado. De fato, existem pessoas que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas profissionais da área da saúde mental afirmam que isso, a longo prazo, pode ser muito prejudicial para a nossa mente. Você já se sentiu sobrecarregado, sem saber nem por onde e como começar a fazer as tarefas que você precisava desempenhar em um determinado dia? Imagine a seguinte situação comigo. Você acorda de manhã e logo já vem em sua mente todas as tarefas que você precisa fazer no dia. Só que a primeira coisa que você pensa em fazer, quando essas pendências surgem em sua mente, é se distrair do fato de você ter que desempenhá-las. Então você já pega o seu celular e procura a forma mais rápida de distração que houver. Seja um vídeo, uma rede social,
Ou uma fofoca de algum famoso que traiu seu cônjuge pela 10ª vez. Poucos minutos depois de você ter ficado em seu celular, aquilo que você estabeleceu como distração acaba se tornando um lembrete de mais coisas que você precisa fazer naquele dia. Pois logo surge uma mensagem, um e-mail ou um alerta na sua agenda virtual e você fica aflito, pois não consegue responder ninguém ainda, nem checar seus e-mails, e você nem se levantou da cama para poder executar as tarefas que estão na sua agenda. Você se levanta, prepara seu café e, novamente distraído, você volta a usar o seu celular enquanto come, o que faz com que você receba mais mensagens, mais e-mails, mais alertas, e todos ficam ali, pendentes, esperando sua resposta, se acumulando e criando essa urgência que te paralisa. No fim do dia, você percebe que passou mais tempo ficando aflito com aquilo que precisava fazer do que fazendo algo de fato. E isso te causa estresse e ansiedade. Eu tenho certeza que muitos se identificaram em partes com a situação que eu exemplifiquei aqui, ou até mesmo se identificaram em tudo, pois infelizmente os nossos dias têm sido assim, uma lista infinita de tarefas a serem cumpridas, mas que nunca são cumpridas. É como se dentro da nossa mente tivesse um alerta vermelho interminável, que simplesmente não para, pois quando começamos a fazer algo, logo nos distraímos com várias outras coisas que precisamos fazer, e entramos num ciclo sem fim. Porém, existe uma forma de ultrapassarmos essa barreira entre nós e tudo aquilo que precisamos fazer. E para isso você precisa de métodos eficazes. Uma maneira de não ser assolado pela aflição das tarefas acumuladas ou pendentes é a desintoxicação mental, onde você faz de tudo para deixar o seu campo mental o mais limpo possível. Alguns especialistas afirmam que, da mesma forma que o ser humano foi desenvolvendo técnicas para fazer sua higiene corporal, bucal, por causa de toda essa informação desenfreada, a qual somos expostos diariamente, daqui a pouco tempo teremos que desenvolver técnicas de limpeza mental. Caso contrário, as consequências serão irreversíveis. Tire pausas mentais e deixe a sua mente avaliar seus pensamentos, sem julgamentos e sem pressa. Quando um pensamento vier à sua mente, seja ele qual for, tente observá-lo minuciosamente e depois de traçá-lo e identificá-lo por completo, deixe ele ir embora. Isso te ajuda a deixar sua mente menos congestionada pelo excesso de informação que entra nela e pelo tanto de informações que já estão nela. Outra coisa que você precisa começar a fazer urgentemente é cultivar o hábito de executar uma tarefa de cada vez. Comece algo e use toda a sua energia para finalizar aquilo. E faça um exercício mental de refletir e focar naquilo que você está fazendo naquele determinado momento. É muito fácil para nós nos distrairmos enquanto executamos uma tarefa e começamos a pensar nas outras tarefas que precisam ser feitas, o que faz com que não consigamos executar nenhuma delas. Desacelere e foque no que está bem diante de você. E faça isso com qualquer tarefa, desde a execução de um trabalho complexo até quando você for esvaziar a lixeira da sua casa. Comece uma tarefa pensando nela e só termine de pensar nela quando você terminar de fazer. Claro que eu estou falando de algo que vai demorar para acontecer e que no início vai ser difícil. Assim como é difícil começar a se exercitar quando não existe o hábito, mas depois que o seu corpo começa a se acostumar, se torna algo cotidiano. Da mesma maneira, os hábitos mentais que você se esforça para cultivar vão se tornar seu estilo de vida.
Anote o que você precisa fazer. Seja em um bloco de notas do seu celular, seja no seu computador, seja em um pedaço de papel, não importa onde, apenas faça. E tente, inclusive, fazer isso um dia antes, pois assim você sempre estará um passo à frente e vai conseguir planejar melhor os seus dias. Quando uma pendência surge em nossa mente e nós não a executamos e nem a escrevemos em algum lugar, ela fica na nossa cabeça apenas. E volta e meia ela surge para nos afligir. Por isso é importante você ter alguma ação quando se lembra de algo que precisa fazer. Se você puder executar aquela tarefa no momento em que ela surge na sua mente, faça isso. Eu preciso ligar para tal pessoa. Eu preciso responder essa mensagem. Eu preciso me organizar e ver quanto eu estou gastando no cartão de crédito. Eu preciso descongelar aquela carne para o almoço ou para o jantar. Enfim, todos esses tipos de tarefas, se estiverem ao seu alcance naquele momento, faça. Se não estão, anote. Pois assim, ela deixa de ser um peso na sua mente e se torna algo concreto a ser realizado. Eu falei muitas ideias de uma vez só, então para que nenhuma delas fique perdida, eu vou recapitular e vou resumir para você. Primeiro, faça uma limpeza mental, tirando pausas para pensar e refletir sobre tudo aquilo que surge em sua mente, observando os pensamentos e deixando que eles vão embora de sua mente, sem que se acumulem. Segundo, se esforce para fazer ou executar uma tarefa de cada vez. E não fique tentando fazer tudo de uma vez só. Pense naquilo que você está fazendo enquanto você faz. E não deixe que as distrações ou outras pendências tirem o seu foco. Terceiro, anote o que você precisa fazer. Aquelas coisas que não são possíveis de serem feitas naquele momento, pois assim você tira essa ideia da sua cabeça e as coloca para fora. Mas se for algo que você possa fazer rapidamente, não perca tempo e faça. A vida passa rápido demais para ficarmos prolongando situações, relacionamentos ou hábitos que nos machucam. Porém, às vezes, parece impossível conseguirmos sair de algo que nos faz mal. Pois às vezes, mesmo sabendo que aquilo nos machuca muito, nós não conseguimos nos enxergar em outra situação que não seja aquela. Eu assisti a um vídeo cujo tema era o vício naquilo que nos prejudica. E nele, uma garota contou uma experiência que teve quando era criança. Ela disse que certa vez se mudou de casa. E como geralmente acontece em toda mudança, ela teve dificuldades em se adaptar à sua nova realidade. Uma nova cidade, novo bairro, novos vizinhos, nova escola, enfim. Se isso tudo é complexo para um adulto, imagine para uma criança. Ela não conseguia participar das brincadeiras que aconteciam na rua, pois a nova turma parecia não ser muito receptiva a ela. E por sempre ter sido tímida, ela tinha vergonha e não conseguia tomar a iniciativa de conversar e se enturmar. Porém, certo dia, uma menina da rua, que tinha a sua idade, se aproximou dela e logo elas viraram amigas. Estavam sempre juntas, brincavam juntas e até frequentavam a casa uma da outra. E tudo parecia ir bem. Até que essa nova amiga começou a mostrar comportamentos ruins e tóxicos na amizade. Ela fazia a menina se sentir mal sobre a própria aparência e ridicularizava a menina na frente de todos da rua. Ela tirava sarro das roupas da garota, que não tinha as melhores condições do mundo, e fazia piadas até mesmo sobre as condições da casa em que essa garota vivia. A primeira coisa que pensamos quando ouvimos isso é: essa menina não era amiga dela. Na verdade, ela estava mais para inimiga. E de fato, com uma amiga dessa, ninguém precisa de inimiga. Porém,
a garota, que agora é uma mulher, contou no vídeo que, mesmo vendo isso tudo, mesmo se sentindo humilhada e diminuída, ela simplesmente não conseguia se afastar da sua amiga. Ela pensava, ela me faz muito mal, porém é a única amiga que eu tenho no bairro. E chegava a pensar que por ser uma pessoa de poucas condições financeiras e por não ser bonita, ela até tinha sorte de ter alguém para chamar de amiga. Hoje em dia ela percebe que nunca foi feia e sente gratidão pela vida que os pais puderam proporcionar a ela. Mas conta que essa experiência ter acontecido tão cedo causou grandes problemas na vida dela, pois ela começou a aceitar menos do que ela merecia em relacionamentos amorosos e continuou nutrindo o mesmo pensamento de quando era criança. Dentro dela, uma voz dizia para si mesma: eu tenho sorte dessa pessoa estar se relacionando comigo. Tem um provérbio bíblico que diz assim: a alma farta rejeita até o mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez, infelizmente, você seja essa pessoa. Quem vê isso de fora pensa que a pessoa passa por esse tipo de situação humilhante porque quer, por vontade própria. Mas veja bem, todos nós temos uma mente que, apesar de acreditarmos que seja totalmente livre e desapegada, na verdade é cheia de traumas, cheia de apegos ruins e de ideias erradas sobre nós mesmos. Quando olhamos para nossa própria mente com atenção, percebemos que nutrimos crenças a nosso respeito que nos fazem passar por situações humilhantes e degradantes, e ainda nos fazem acreditar que nós merecemos passar por isso. Por causa disso, é tão difícil nós superarmos aquilo que nos faz mal às vezes, pois acreditamos que não merecemos algo que nos faça bem. Existem pessoas que aceitam humilhação de supostos amigos, mesmo agora na fase adulta, por acreditarem que são pessoas chatas, que são desinteressantes e que não podem dispensar os amigos que têm, pois na verdade elas têm sorte de terem algum amigo. Algumas pessoas também continuam prolongando relacionamentos tóxicos e abusivos, pois as fizeram acreditar que elas não são nada sem aquele relacionamento, ou sem aquela pessoa com a qual elas estão envolvidas. É muito difícil reconhecer que você está nutrindo e prolongando algo que te faz mal. Por isso você precisa respirar fundo, se concentrar e vasculhar em sua mente se existe algo em sua vida que mais te machuca do que te causa alegria. Nem sempre o que nos faz mal é explícito, pois a maioria das coisas que nos prejudicam criam em nós uma dependência e por isso ficamos cegos. Por isso que nós não conseguimos nos livrar de algumas coisas, pois quando pensamos nisso, logo surge em nossa mente os momentos bons que o relacionamento, a situação ou o hábito nos provocam. E isso nos deixa em dúvida se de fato aquilo é ruim para nós, ou se nós é que estamos sendo ruins e não estamos sabendo aproveitar. Mas deixa eu te falar uma coisa, se algo está te causando dúvida, se é bom ou ruim para você e para a sua saúde mental, provavelmente isso está te prejudicando. Pois quando algo nos faz bem, não existem dúvidas e tudo fica claro e simples em nossa mente. Se te diminui, se faz você duvidar de si mesmo, se faz com que você se compare e te coloca num lugar de culpa o tempo todo, pode ter certeza de que isso não é bom para a sua vida e para a sua mente. Agora, outra coisa que precisamos observar é se eu e você também não estamos agindo dessa forma com alguém. Será que eu e você não estamos sendo tóxicos com uma pessoa? Como uma maneira de fazer essa pessoa depender de nós para alimentar o nosso ego e a nossa vaidade? Pense bem, isso não te torna um monstro, te torna apenas alguém que precisa mudar
esse comportamento urgentemente e que precisa rever algumas coisas em sua vida. Vai ser doloroso reconhecer que você está sendo refém de uma situação ou de uma relação tóxica. E também é doloroso reconhecer que você está sendo a parte tóxica da vida de alguém. Só que mais doloroso do que isso é você continuar a viver se sentindo mal ou fazendo alguém se sentir mal. Quebre esse ciclo tóxico hoje mesmo e comece a tratar as pessoas de uma maneira melhor, assim como comece a se tratar de uma maneira melhor também. A vida e as suas estações. Os vários altos e baixos da vida podem nos deixar bem desnorteados às vezes, não é mesmo? Pois mal terminamos de celebrar algo de bom que aconteceu em nossa vida, quando de repente já vem uma situação difícil e com ela nós temos que remontar todos os pedaços do nosso coração novamente e precisamos recomeçar a viver. Às vezes é difícil enxergar beleza em todos os momentos da vida e geralmente só conseguimos apreciar os bons momentos, quando na verdade, se abrirmos o nosso coração, vamos ver que até nos momentos que só parecem ser difíceis, ainda existe beleza. E ainda existe algo de bom para ser aprendido e vivido. Se enxergarmos os altos e baixos da vida como as estações, perceberemos que cada momento, seja ele bom ou ruim, faz parte de um ciclo de renovação, mudança e crescimento. A vida é como uma viagem pelas estações do ano, onde enfrentamos diferentes climas, desafios e emoções. Às vezes, estamos na primavera, onde tudo ao nosso redor floresce e ganha vida. As árvores desabrocham, as cores são vivas e há uma sensação de renovação no ar. É a época da esperança, onde novos começos são possíveis. Mas nem sempre estamos na primavera. Às vezes, a vida nos leva para o inverno, onde tudo parece estar congelado e sem vida. Os dias são escuros, o ar é frio e a neve cobre tudo. É a época da desolação, onde a escuridão parece dominar. Mas mesmo no inverno, a vida não desaparece completamente. Sob a neve e o gelo, as sementes estão esperando para brotar quando chegar a hora certa. E tudo aquilo que plantamos espera ansiosamente para nascer e nos dar a nossa tão esperada colheita. No verão, a vida é um convite para celebrar a alegria de estar vivo. Os dias são quentes e brilhantes e as noites são longas e animadas. As pessoas sorriem mais facilmente e os corações se abrem para o amor e a gratidão. É a época do amor, da diversão e do compartilhamento. Mas o verão também tem um lado sombrio. À medida que o calor aumenta, também aumenta a pressão para manter a alegria. Às vezes, é difícil lidar com a expectativa de felicidade constante. O verão pode nos deixar exaustos e a alegria pode parecer uma tarefa impossível. Veja só, em uma época onde o sol brilha e ilumina o nosso rosto constantemente, aquilo que era para ser algo bom pode se tornar algo incômodo e nos levar a procurar pela sombra. Ou seja, aquilo que nos causou dor durante uma estação como o inverno, por exemplo, no verão pode ser um indicativo de alívio e descanso. No outono, a vida se despe de suas folhas e se prepara para o inverno. As cores são profundas e quentes e o vento frio sopra as folhas dos galhos das árvores. É a época da reflexão,
do recolhimento e da transformação. O outono é uma época de transição. À medida que as folhas caem, também podemos deixar ir o que não nos serve mais. É a hora de descobrir o que é essencial e cultivar aquilo que é importante. No outono, podemos aprender a encontrar a beleza na imperfeição e a encontrar a alegria no processo de mudança. E a vida é assim, uma jornada por todas as estações, e cada uma traz sua própria lição. Quando estamos na primavera, devemos lembrar de semear para o futuro. No verão, devemos aproveitar o momento presente e compartilhar a alegria da vida. No outono, devemos refletir sobre o que é essencial e deixar ir o que não serve mais. E no inverno, quando tudo parece congelado e sem vida, devemos lembrar que mesmo sob a neve e o gelo, as sementes estão ali, esperando para florescer novamente. Em todas as estações podemos encontrar beleza e significado, mesmo nas situações mais difíceis. É como se cada estação da vida fosse um ciclo, um processo que tem o seu próprio tempo e propósito. E assim como a natureza segue seu curso, também podemos confiar que a vida nos levará ao lugar onde precisamos estar. No entanto, nem sempre é fácil aceitar as mudanças que a vida nos traz. Às vezes, podemos sentir medo, incerteza ou tristeza. É normal ter esses sentimentos, mas também precisamos lembrar que as mudanças são inevitáveis e podem nos levar a lugares maravilhosos que nunca teríamos imaginado antes. Assim como a escritora Clarice Lispector escreveu, abre aspas, é preciso se arriscar, tentar e errar, pois é melhor ter vivido e se arrependido do que não ter vivido nada. Fecha aspas. Precisamos aceitar as estações da vida como elas são e abraçar as oportunidades que elas nos oferecem. O psiquiatra Augusto Cury, por sua vez, nos lembra que a felicidade é uma construção diária e que precisamos trabalhar em nossa mente e em nossas emoções para alcançar uma vida plena e significativa. Cada estação da vida pode nos oferecer a oportunidade de crescer e aprender mais sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Por isso, abrace todas as estações da vida com gratidão e curiosidade. Assim como a natureza segue seu curso, nós também podemos seguir nosso próprio caminho, enfrentando os desafios e celebrando as alegrias que a vida nos traz. E assim como as estações mudam, nós também podemos mudar, evoluir e nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Que possamos então aproveitar cada estação da vida com coragem, amor e esperança, sabendo que a vida é uma jornada cheia de surpresas e maravilhas. Que possamos seguir adiante, enfrentando os desafios e celebrando os bons momentos. E lembrando sempre que, como as estações, a vida é um ciclo de mudança e renovação, cheio de oportunidades para crescer e aprender. Algumas situações da vida nos machucam profundamente e nos despedaçam por inteiro, fazendo com que tenhamos que juntar os nossos pedaços novamente. E só quem já viveu isso sabe o quão difícil é passar por esse processo, pois muitas vezes nós nem sabemos por onde começar. Bom, eu não estou aqui para trazer uma solução mágica, até porque se eu tivesse essa solução, eu faria apenas um vídeo contando. E pronto, todos os nossos dilemas estariam resolvidos. Mas eu estou aqui mais um dia para te trazer uma reflexão.
E eu espero que dia após dia você possa estar aqui também conosco nesse canal, aprendendo algo novo e buscando ter mais autoconsciência. Você já se sentiu perdido dentro de si mesmo? Como se você olhasse para o seu interior e simplesmente não conseguisse mais se reconhecer? Quando estamos nesse tipo de situação, nós procuramos nos isolar e não nos permitimos fazer algo divertido, não nos permitimos socializar e ficamos cada vez mais sozinhos. E quando se trata de juntar os pedaços de nós mesmos que foram quebrados, uma das primeiras atitudes que devemos ter é a de nos conectarmos com aquilo que amamos e com aqueles que nos amam. Há quanto tempo você não faz algo de que você goste, sem ser para postar em redes sociais e sem ser para aprender alguma coisa? Eu digo fazer algo simplesmente por gostar de fazer. No mundo em que vivemos, estão nos ensinando a sermos produtivos o tempo inteiro, sem descanso. Por exemplo, se você vai tomar uma vitamina de frutas, você não pode mais simplesmente fazer isso por gostar do sabor. Você precisa pesquisar os benefícios das frutas que você vai colocar na sua vitamina, para que ela se torne algo que acrescente em sua vida, sendo que aproveitar algo delicioso que te deixa bem, que agrada ao seu paladar, já é algo que acrescenta indiretamente em sua vida. Outro exemplo, quando você pensa em andar de bicicleta pela sua cidade, pelo simples fato de gostar de colocar seus fones de ouvido e ir pedalando enquanto o vento sopra em seu rosto. Mas querem que você, ao fazer isso, coloque em seu celular um aplicativo que marque quantos minutos você andou e que mostre quantas calorias você queimou. Sendo que andar de bicicleta, simplesmente por gostar, mesmo que isso faça bem para a sua saúde, de fato, ainda que não fizesse diferença na sua saúde, ainda assim te faria bem, simplesmente por você gostar disso. Se você está tentando juntar os seus pedaços, comece a fazer as coisas boas que você costumava fazer antes, aquelas coisas que te deixam feliz. Seja ler um bom livro, lembrando que não precisa ser um livro que te ensine algo diretamente, ou ler um livro porque vai cair uma prova na semana que vem, ou assistir a um filme que também não precisa ser um filme que te ensine uma lição de vida valiosa. Outra coisa que nos ajuda a juntarmos os nossos pedaços é nos conectarmos com as pessoas da nossa vida. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que pessoas são muito difíceis. Tudo às vezes vira motivo de discussão, de desentendimento e discórdia. E por isso, para conviver com as pessoas, precisamos desenvolver a paciência e precisamos a colocar em prática todos os dias. Mas mesmo sabendo de todas as dificuldades que estão presentes nos relacionamentos, a verdade é que sabemos que precisamos das pessoas. Não pelo que elas podem nos oferecer ou nos proporcionar, mas apenas por elas serem quem são. Você deve ter aquele amigo que só de ouvir a risada dele você já começa a rir também. E juntos vocês compartilham ótimos momentos de alegria. Você deve ter aquele amigo que sempre te dá os melhores conselhos, e mesmo que ele não seja o tipo de pessoa que está disponível para você 24 horas por dia, ele definitivamente marca presença quando está com você. Essas pessoas que passaram aí pela sua cabeça enquanto você ouvia isso, saiba que mesmo com todas as diferenças que existem entre você e elas, e até mesmo com todos os desentendimentos que possam existir, essas pessoas fazem parte da sua vida e elas fazem falta para você, da mesma forma que com certeza você também faz falta na vida delas. Nós somos um mosaico de todas as pessoas que já passaram por nossa vida e cada uma delas tem a sua importância
e fazem parte desse nosso processo de reconstrução de nós mesmos. E por fim, para você conseguir ser capaz de juntar todos os seus pedaços e recomeçar a viver, é necessário você saber que algumas coisas não precisam ser juntadas por você. Existem hábitos que não precisam mais fazer parte de quem você é. Existem certos tipos de conteúdos que você não precisa mais consumir, lugares que você não precisa mais frequentar. Da mesma forma que existem pessoas que são especiais e que fazem parte do seu processo de reconstrução, tem também aquelas pessoas que já não te fazem bem mais e que você, ao mantê-las em sua vida, alimenta uma relação tóxica. Saber o momento em que um ciclo precisa ser finalizado é muito importante, se queremos ter uma vida serena e tranquila, pois prolongar uma relação que não está funcionando apenas prejudica a você e a outra pessoa. Não é que você tenha que maltratar essa pessoa da qual você precisa se afastar, ou sair falando mal dela para as outras pessoas. Mas você pode simplesmente se afastar, em silêncio, desejando o melhor para ela, mas também fazendo aquilo que você sabe que vai ser bom para você. Tenha maturidade para saber quando um ciclo precisa se encerrar, ou até mesmo para perceber que um ciclo já se encerrou. Você vai conseguir juntar todos os pedaços e vai se encontrar novamente. Mas não se esqueça, faça tudo no seu tempo, um passo de cada vez e respirando fundo a cada novo passo. Você está no seu processo de crescimento e você está no caminho certo. Acredite nisso e continue a caminhar e a juntar os seus pedaços ao longo desse processo. Você vai conseguir superar tudo aquilo que tem te machucado nesse momento. E eu sei disso, porque novamente você está de pé. Novamente você está tentando. E mais uma vez você está buscando uma forma de melhorar, de crescer e de evoluir. É muito difícil enxergar o progresso das coisas enquanto elas acontecem. Da mesma forma que é impossível para nós ficarmos parados observando o crescimento de uma planta. Mas mesmo assim, isso não impede que ela cresça. Você percebendo isso ou não, a cada dia que passa, você cresce um pouco mais e aprende algo novo. A dor é aquele tipo de sentimento que, se pudéssemos escolher, não sentiríamos nunca. Você já pisou em uma pequena peça de Lego que estava no chão? A dor que isso causa é horrível e traz muito desconforto. E a dor que sentimos ao bater a ponta do nosso dedo do pé mindinho em uma quina de algum móvel da nossa casa. Tá aí outra dor que é insuportável. Essas duas dores são muito fortes quando elas acontecem. Mas é engraçado pensarmos que, da mesma maneira que elas vêm de uma forma brutal, elas também somem de forma repentina. Imagine se algumas dores em nossa alma fossem assim também. Seria tudo mais fácil e não teríamos tanto medo de enfrentar algumas situações. Mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Algumas dores, na verdade, só vão crescer com o tempo. Por exemplo, a dor de estar desempregado, que nos primeiros dias é comum e suportável, e até nos faz aproveitar o tempo livre para descansarmos. Porém, com o passar do tempo, ela vai se tornando algo insuportável e vai nos fazendo a gente se sentir inútil e inferior às outras pessoas. Outra dor que vai crescendo com o tempo é a dor do luto, que no primeiro instante vem em forma de tristeza, por causa do funeral e por causa de todas as palavras de apoio que recebemos. Porém, com o passar dos dias, a dor da perda começa a virar a dor da ausência. E vamos sentindo falta da pessoa
em pequenos detalhes do dia a dia, naqueles que, quando a pessoa está ali, nem pareciam que um dia iriam fazer tanta falta assim. Existem outras dores que vão crescendo com o passar do tempo, mas o que essas dores têm em comum é o fato de que, sejam elas do tipo que cresce com o tempo, ou sejam elas do tipo que vem de uma forma intensa e desaparece de uma só vez, todas essas dores passam. Por mais que algo possa doer, possa parecer o fim e possa parecer ser definitivo, toda dor é passageira e toda dor é por enquanto. É impossível evitar a dor e, na realidade, sentir dor é uma das várias consequências de se estar vivo. Eu costumo dizer que, para sorrir ou para chorar, basta estar vivo. Então, o que podemos fazer em relação às nossas dores, enquanto elas ainda não passaram? E a única coisa que podemos fazer é esperar. Parece meio óbvio dizer isso, não é mesmo? Mas acredite, esperar é algo que nós estamos desaprendendo a cada dia. Por causa de toda a rapidez e praticidade que temos hoje em dia, através dos celulares, computadores, nós estamos cada vez menos aptos a esperar por qualquer coisa. Nós queremos que tudo aconteça de uma forma instantânea e rápida. E é por isso que estamos cada vez menos resistentes a qualquer tipo de desconforto em nossa vida. Pois se algo não sai do jeito que queremos, nós já nos irritamos de uma forma grandiosa. Precisamos aprender a esperar enquanto as coisas não vão bem em nossa vida. E existe uma maneira de praticarmos essa paciência. Se você se entristecer e se aborrecer por qualquer micro situação de desconforto que acontecer na sua vida, ao se deparar com uma situação verdadeiramente desconfortável e conflitante, você entrará em colapso total. E é isso o que acontece com a maioria de nós, pois não conseguimos encarar os pequenos obstáculos da nossa vida, e quando os grandes obstáculos chegam, nós não temos a mínima estrutura para lidar com eles. Precisamos aproveitar os pequenos contratempos que acontecem conosco para treinarmos a nossa paciência e treinarmos a nossa capacidade de lidar com os imprevistos. Quando você, por exemplo, perde as suas chaves minutos antes de sair de casa, não se desestabilize. Não comece a xingar tudo aquilo que vier na sua cabeça. Apenas faça a única coisa que você precisa e que pode fazer naquele momento, que é procurar suas chaves. Quando estiver voltando para casa, andando, e de repente uma chuva começar a cair e te pegar desprevenido, sem guarda-chuvas, não comece a reclamar e a perder a cabeça. Apenas caminhe em direção à sua casa. Vai ser inevitável se molhar naquele momento. Entenda isso. Vão existir situações verdadeiramente dolorosas em sua vida. E isso não é algo que eu acho que vai acontecer. É algo inevitável, tanto para você quanto para mim. Então, se você perder a sua estabilidade por qualquer coisa, ao passar por coisas verdadeiramente pesadas e tristes, você vai simplesmente paralisar toda a sua vida. Quando algo minimamente doloroso acontecer, lembre-se, isso dói, mas logo vai passar. Pois dessa forma, quando algo muito doloroso acontecer, você vai saber que isso dói muito, mas um dia também vai passar. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, escreva essa frase nos comentários. Toda dor é passageira.